Estamos recebendo aqui na Rádio Independente duas integrantes da área administrativa da Prefeitura de Lajeado. Na última sexta-feira, conversando com o prefeito Marcelo Calmo aqui, falamos sobre dois projetos de lei que foram encaminhados pela administração municipal e que ou diminuem a possibilidade de afastamento dos servidores, no caso de ficar cuidando de algum familiar que esteja adoentado. Hoje, a possibilidade de 30 dias e a proposta do governo municipal cai para 5 dias esse afastamento por ano. E o outro projeto trata de dar mais condições de pais que tenham filhos com autismo possam ficar 30% da sua carga horária justamente com esses filhos para dar mais atenção, para desenvolver essas crianças. E para falar sobre o assunto estão aqui a secretária da administração de Lajeado, Elisângela Rosa de Souza, e também a coordenadora de recursos humanos, coordenador de RH da Prefeitura de Lajeado, Alessandra Branquer Constantin. Projetos que mexem aí com a estrutura e mexem muitas vezes com os brios até dos funcionários, que daqui a pouco ou vão ter benefícios sendo tirados, ou daqui a pouco não compreendem ou não concordam. Talvez alguns, especialmente os pais que têm filhos autistas, né, vibrando com essa possibilidade. Vamos ampliar esse tema ou esses temas, né, porque são dois projetos diferentes. Tudo bem? Bem-vindas aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Boa tarde a todos. Bom, nós encaminhamos, então, o projeto de lei complementar 03, que trata da possibilidade de redução de carga horária para os servidores que têm um filho com TEA. Né? O Decreto Legislativo 186 aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência lá no ano de 2007. Esse decreto foi assinado em Nova York e ele vale para todas as nações da América Latina. Na sequência, ele foi ratificado pelo Brasil lá em 2008 e dali em diante nós tivemos uma sucessão de legislações tratando sobre a deficiência. Até que no ano de 2009 foi aprovada a Lei Estadual 13.320, que traz inúmeras disposições sobre os portadores de deficiência. Tá? Nessa lei estadual há uma disposição que vale para o servidor público estadual, que diz o seguinte, que mediante uma comprovação, mediante laudo a cada 6 meses, o Estado libera o seu servidor 50% da carga horária de trabalho, para que ele possa cuidar do filho com TEA. 50%? 50%. Diariamente? Semanal. Semanal. É, uma redução de 50% da carga horária semanal. TEA é transtorno de espectro autista. Isso. Então, nós tínhamos essa disposição estadual. Tá? Aí nós temos também a lei federal, que fala da pessoa com deficiência, ela elenca inúmeros direitos, a moradia, direitos sociais, vagas em concurso público, é uma lei muito ampla, mas ela não trata do percentual e não fala também em redução de carga horária. Diz que o portador de deficiência ele tem direito ao cuidado e tal, mas ele não entra nessa questão de redução de carga horária quando o pai é servidor público. Tá? Na iniciativa privada isso não existe. Esse projeto de lei ele foi encaminhado por nós para ser aplicado ao servidor público. Municipal. Municipal. O que acontece, Ricardo? Nós temos essa lei estadual e, aos poucos, os municípios começaram a legislar para o seu servidor público. Os municípios que são estatutários, como Lajeado, né? Município que é vinculado à CLT não tem essa regra. Tá? Até o início desse ano, Lajeado não tinha nenhum pedido de afastamento, de redução de carga horária. Aí nós começamos a receber pedidos. Nesse meio tempo, o município, a prefeitura inaugurou a Casa Verde. Nós já temos há um bom tempo a equipe ATA lá da Secretaria da Educação, que faz um trabalho maravilhoso com as crianças laudadas com TEA e outras deficiências, né? A equipe ATA foi premiada já estadualmente, enfim, faz um trabalho maravilhoso. E nós entendemos, então, que, junto com a Casa Verde, com o trabalho desenvolvido pela equipe ATA, com o trabalho da saúde, então, nós também poderíamos, na esteira de outros municípios e do Estado, fazer a redução da carga horária para o servidor público. Se tem o número de quantos pais têm filhos autistas? Nós não temos esse dado hoje no município, porque ele não é um dado obrigatório para contratação de pessoal. Mas quantos pedidos vocês receberam? Hoje nós temos ações judiciais.
né? O servidor começou a solicitar, como nós não tínhamos previsão na lei municipal, nós tínhamos que indeferir. E daí o que aconteceu? Mas já solicitando essa diminuição da carga horária. Isso, começaram a solicitar a redução, nós não tínhamos na lei municipal, tivemos que indeferir os casos. Nesse meio tempo, então, o prefeito Marcelo solicitou que fosse elaborado um projeto para propiciar a redução e o servidor, então, começou a ajuizar ações. Hoje nós temos, então, decisões judiciais concedendo ou 30% ou 50% de redução. Nós estamos atendendo as decisões, né? E foi o período que nós, então, elaboramos o projeto de lei. Então, foram motivados a fazer o projeto? Não, ele seria elaborado de qualquer forma. Ele, já em janeiro ou fevereiro, quando uma equipe de servidores procurou o prefeito, ele já saiu até reportagem lá atrás, dizendo que seria elaborado. Como é um assunto novo, nós tivemos que pesquisar a legislação de outros municípios, estudar como seria administrativamente, né? Porque, inclusive, a gente pode exigir que o servidor comprove que nesse período de redução ele está acompanhando o filho nas terapias. Então, nós queríamos fazer alguma coisa bem estruturada, com a saúde do servidor, com acompanhamento. Então, nós estudamos legislação de outros municípios e acabamos, então, montando o nosso projeto de lei, com uma proposta nossa, né, que nós entendemos viável. Foram? Tem cerca de 14 hoje. E tem alguma estratégia para outros funcionários que vão suprir essa demanda quando os funcionários não tiver? Isso também já tem um planejamento quanto a isso? Gabriela, sabe que esse é um problema que nós temos, né? Como nós não sabemos hoje o número que pode vir a se apresentar para a gente, né? Porque há um dado que hoje nascem cerca de 70 crianças no município de Lajeado por mês. E dessas 70, uma tem TEA. Então, a gente vem percebendo que vai crescendo o número de crianças com TEA. Isso vai refletir no serviço público, com certeza, né? Então, como nós não temos esses dados hoje, nós optamos por fazer um projeto de lei cauteloso, concedendo, então, uma redução de 30% de carga horária para os servidores que têm uma carga horária acima de 30 horas semanais. Por que isso? Porque, via de regra, o servidor que tem carga horária de 30 horas, ele trabalha um turno só. E daí ele tem condições de, no outro turno, no contraturno, ficar com o filho e fazer as terapias. Pensam em criar um projeto de lei para pessoas que tenham outras deficiências? Sim. Crianças, no caso? A gente começou pelo TEA, né? Claro, a lei seria para todos os portadores de deficiência. Nós começamos pelo TEA, mas a ideia é que a gente faça um estudo para propiciar para as outras deficiências. Mas para isso a gente precisa de um levantamento detalhado, o que é difícil de se conseguir, né, Ricardo? Porque envolve dados pessoais. Então, até por conta da LGPD, a gente tem que ter critérios para questionar. Como é que vai ser no momento agora, com essa questão do TEA? O pai e a mãe vai ter que ir lá fazer o cadastro e trazer os documentos? Bom, primeiro o projeto de lei ele precisa ser aprovado, né? Hoje nós estamos cumprindo as decisões judiciais. No momento que nós tivermos a lei municipal, vale o regramento dessa lei. O município é soberano para legislar sobre servidor, tá? No momento que nós tivermos a lei, o servidor ele protocola um pedido de afastamento, ele junta documentos que nós entendemos adequados, um laudo atualizado, ele junta tudo que ele tem do filho, certidão de nascimento, laudo atualizado, e isso vai lá para o serviço de saúde para que os médicos digam, o CID apresentado realmente é de TEA, né? A gente pode, inclusive, pedir para que a assistente social do município compareça na casa do servidor, faça um levantamento da condição familiar, né? Isso tudo está no PL. A gente fala muito em pai e mãe, mas se é responsável por uma criança, de repente uma tia que cuida, isso também é válido ou precisa ser pai e mãe? Pelo projeto de lei, seria o pai ou mãe. Ou o representante legal, né? Há casos Quem tem a guarda da criança, no caso. Isso. Bom, vamos para o outro projeto, porque aí nós estamos falando de conceder benefícios, né? No outro projeto, a gente está falando de um benefício que os funcionários têm hoje, que já está constando na legislação municipal, mas que eles vão, ao invés de poder tirar 30 dias por ano para acompanhar familiares que estejam doentes,
esse número vai cair para 5. Por que dessa decisão? Como é que está repercutindo também? Se tem alguma outra situação que é importante a gente destacar aí dentro desse projeto de lei que também está tramitando e não foi à votação ainda. Ok. Bom, quanto a esse projeto de lei, Ricardo, durante um bom tempo, assim, nós seguramos as informações, não repassamos dados para a Câmara de Vereadores, que solicitava por requerimento o número de afastamentos, porque nós entendíamos que seria possível administrativamente diminuir o número de afastamentos, né? Essa licença específica para cuidar de pessoa de família, ela foi criada lá no ano de 2016. É uma licença que possibilita o servidor público cuidar de pessoa da família. Daí entra pai, mãe, cônjuge, filho. Então, entra um núcleo familiar bem considerável, né? Quando essa licença foi criada, ela exige, inclusive, um estudo social prévio na casa do servidor, para depois, sim, se conceder a licença. Acontece que lá em 2016, quando a licença foi criada, não existia serviço de saúde do servidor, não existia assistente social para cuidar das questões dos servidores. E, naquela época, automaticamente, o servidor começou a faltar, e daí ele mandava o atestado, depois que já tinha faltado, lá para o serviço de saúde. E isso vem acontecendo até hoje. Nós não conseguimos hoje, na forma como se acostumou ali, a exigir, então, o estudo prévio, o laudo social, né? Hoje o servidor primeiro se afasta, depois ele comprova a situação familiar. Então, acompanhando esse número grande de atestados, e daí nós temos o atestado de até 15 dias para o próprio servidor, que não é objeto da lei. Nós temos o auxílio doença, que é um afastamento quando passa de 15 dias a doença. Nós temos licença maternidade, nós temos os períodos que o servidor se afasta para fazer consulta, nós temos Covid, que a gente trata de uma forma separada, licença maternidade. Então, compilando todo esse número de afastamentos, nós chegamos a um número consideravelmente de pessoas afastadas? De pessoas. Seria quanto? Dias. Nós elaboramos em dias, tá? Porque tem servidor que apresenta atestado de 1, tem servidor que apresenta de 15, tem servidor que apresenta a cada vez que apresenta atestado de 1 dia ou de 2. Então, nós entendemos que compilando por número de afastamentos, nós chegávamos a um número mais fidedigno, né? Correto, de visualização. Então, tirando a licença maternidade, que é uma licença que tem uma característica ainda que nós conseguimos substituir o servidor. A nossa servidora, entre licença gestante, eu consigo fazer um emergencial para substituir. Os demais afastamentos não, porque é 1 dia, é 2, é 3. Se for menos de 6 meses, nós temos a dificuldade. Então, tirando a licença maternidade, em 2021 nós chegamos a 32 mil dias de faltas ao serviço, justificados, ou com atestado próprio, ou para cuidar de pessoa da família, ou Covid, ou auxílio doença, ou consulta médica. O que representa isso por mês, ou para a gente ficar um cálculo Eu tenho, um pouco mais... por secretarias, nós temos os dados, né? Por exemplo, em 2021, a média lá na Secretaria da Educação, com licença maternidade, chegou em 2.468 dias. Por mês em 2021. Vocês acreditam, secretária Elisângela Rossi, que alguns funcionários estejam se beneficiando com essa legislação e talvez não teriam a necessidade de ficar tantos dias afastados, ou apresentam um documento, um laudo ali, um atestado, enfim, que não condiz com a realidade? Ricardo, assim, a gente sempre prefere... Acho que a falta, né, o abstencionismo é um problema generalizado, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Nós sempre procuramos, nós temos dados, nós temos sindicância, nós temos, né, quando a gente identifica problemas, nós tomamos as providências. Mas não é nosso objetivo aqui dizer, estão extrapolando, não é dizer, está usando aquele CID, comprou... Não é isso que nós queremos. Mas, enfim, nós temos um levantamento por CID, que eu posso abrir aqui, é um dado tranquilo, é um dado público. O que nós estamos fazendo? É importante dizer que nós estamos atuando na prevenção. Nós criamos, então, a saúde do servidor com 2 médicos, uma enfermeira coordenadora, assistente social, psicóloga,
que está fazendo psicologia organizacional nas secretarias. E nós identificamos os servidores com maior número de atestados por secretaria e estamos chamando para conversar, para fazer um trabalho preventivo. Perfeito. E aí, pegando esses 32 mil dias de 2021, isso dá mais ou menos do que esses 5 dias que vocês estão propondo agora? É que, bom, até eu acompanhei na sessão da Câmara ontem, o sindicato, ele apresentou uma tabela usando só os dados da licença para cuidar de pessoa da família na educação. Sindicato dos professores municipais. Professores. Essa licença ela é usada em todas as secretarias. No projeto de lei, nós mandamos os dados de todas as secretarias, tá? Mas ali no caso dos sindicatos de professores, que foi o único sindicato que tentou compilar algum dado, eles pegam os 3.003 dias de licença para cuidar da pessoa da família do profissional do magistério e dividem pelo número de servidores. Isso chegou a 1,7 lá no magistério. Abaixo dos 5, então. Abaixo dos 5, então até nos fez entender que os 5 dias que nós estamos propondo é um número suficiente. E se precisar de mais do que 5 dias? Isso aí caso a caso vai ser estudado? Nós já ventilamos, se houver necessidade, se a saúde do servidor identificar que é um caso sério, nós podemos inclusive mandar um projeto de lei para a Câmara para possibilitar um afastamento específico. Tá certo. E esses 5 dias, eles podem ser fracionados? Fracionados, da forma que houver necessidade. E outra coisa, né? No plano de carreira do magistério, até hoje consta a previsão de 5 dias para o profissional do magistério. A vida toda foi 5 dias. Os servidores nunca tiveram essa licença para cuidar de pessoa da família, né? Só quem tinha era o pessoal do magistério. Eram 5 dias por ano. E para casos, assim, de acompanhamento, de acompanhar o marido, o filho em internação, né? Casos mais graves. Casos graves. Se a gente for aplicar hoje o que diz o nosso estatuto com relação à licença à saúde de pessoa da família, nós não poderíamos conceder para nenhum servidor, da forma como está sendo concedida, né? Desde 2016, ela está sendo concedida de forma errada. E até então, veio até agora, sim, desse jeito. Vai ser aprovado o projeto, pelo que vocês acompanham? Já falaram com os vereadores? Olha, eu acredito que os vereadores também ficaram espantados com o número, né? Porque aqui é notório que há um prejuízo no serviço público, né? Tem casos, como eu já mencionei, a gente não consegue substituir o servidor. Tá certo. A gente, infelizmente, está com o tempo bem apertado, ainda mais com a questão eleitoral aí, mas agradecendo aqui a secretária da Administração de Lajeado, Elisângela Rosa de Souza, e também a Alessandra Branquer Constantin, coordenadora de RH. Lembrando que tem concurso, né? Falávamos aqui em off, né? 7 cargos para a Prefeitura de Lajeado, concurso que terá prova na Univates, domingo pela manhã, a partir das 9 horas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Obrigada.